O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Podemos nos acomodar. Nós já estamos celebrando nesse final de semana, por uma decisão aqui, porque 29 é uma segunda-feira, para que todo mundo possa participar, a festa de Pedro e Paulo. Ela vem colocada no domingo mais próximo do dia 29, por isso nós já estamos celebrando hoje as vigílias, amanhã o dia litúrgico de São Pedro e de São Paulo. Segunda-feira, 29, é o dia de São Pedro e São Paulo, né? Mas o preceito litúrgico nós estamos já celebrando esse final de semana. Então, no primeiro momento, gostaria que nós olhássemos para a figura de Pedro e de Paulo e que nós pensássemos alguma coisa. Primeiro, 2 homens tão diferentes em tudo, mas movidos pelo mesmo interesse: anunciar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho, movidos pelo mesmo amor, convencidos pelo mesmo amor. Os 2 fizeram experiência profunda da pessoa de Jesus, que transformou a vida dos 2. Os 2 foram transformados para Deus, preparados, feitos para uma missão, deram uma resposta para Deus, para uma missão. Um homem tão pastoral como Pedro, com seus limites intelectuais. Paulo, uma pessoa tão preparada intelectualmente, era do conselho de Gamaliel, com tantas divergências no início entre os 2, inclusive em questões intelectuais e teológicas, né? Porque Pedro, numa de suas cartas, fala assim: eu não entendi nada do que o Paulo falou. Quando teve o primeiro concílio de Jerusalém, para se acertar algumas coisas, o Pedro reconhece assim: eu não entendi nada do que ele falou, vocês me explicam aí porque eu não consegui entender. Mas movidos pelo mesmo desejo de dar testemunho, os 2 foram martirizados por causa de Jesus. Um que era perseguidor, que se torna anunciador, Paulo. O Pedro, que depois eu falo dele aqui no Evangelho, porque hoje o Pedro, mais do que Paulo, ele é assim a imagem bem plástica daquilo que nós somos. Nosso amigo Pedrão é aquele que fala demais, não pensa para falar, fala e não sustenta aquilo que diz, que acho que é a pior coisa no mundo, é você falar e não sustentar. Se você não fala, se você não tem coragem, então não fala. E vou lembrar de novo, né? E ultimamente, se você pensar, por favor, não fala. Se você falar, não escreve. Se você escrever, não publica. Pedrão é um pouquinho assim
desse momento que a gente vive, né? Mas foi transformado por Deus, né? Soube chorar seus pecados, soube se arrepender, soube reconhecer suas faltas, como também Paulo, nas suas diversas andanças, né? Teve coragem de reconhecer onde errou, onde podia ter sido melhor, e são para nós as colunas da igreja. Então, na pessoa hoje de Pedro, nós temos aí a lembrança também nessa festa de hoje, da instituição que é a igreja. Quem é hoje, nas mãos de quem no evangelho de amanhã nós vamos escutar, nas tuas mãos eu ponho as chaves. Aonde estão as chaves? Na mão de quem? De hoje, nas mãos de Francisco, o legítimo sucessor de Pedro. E que bom a gente fazer parte da igreja, uma igreja que é hierárquica e que cuida de nós. Nós nos cuidamos, a igreja cuida de nós. Quero entrar um pouquinho aqui no evangelho que nós ouvimos, para a gente entender um pouco esse diálogo aqui, né? Por que o Pedro ficou triste com as perguntas que Jesus fez? Então, para isso, eu preciso fazer com vocês uma pequena correção filológica de tradução. Posso me permitir de dizer a vocês, humildemente, que o evangelho está mal traduzido na língua portuguesa, porque a pergunta de Jesus para Pedro não foi inicialmente, você me ama? Perdão, a pergunta de Jesus para Pedro, sim, todas as vezes Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro responde, não é o que está aqui, mas o Pedro lá no original respondeu assim para Jesus: eu te quero bem. Não é a mesma coisa que dizer, eu te amo. Eu já disse para vocês, vocês têm que me amar. Gostar de mim, vocês não precisam. A gente não tem que gostar de todo mundo. Tem gente que não dá química, né? Não gruda a coisa. Você olha assim, não é? Mas independente de ser simpático ou antipático, a gente tem que amar. Então vocês têm que me amar. O melhor que vocês têm para hoje sou eu. Gostou ou não gostou, sou eu. Me ame. Melhor amar do que sofrer rejeitando, porque depois a gente não gosta, a gente rejeita, aí a gente fica nessa panaceia, né? A gente fica amassando com o pé, e aí a gente perde muita oportunidade. O amor está acima da simpatia, da antipatia, da empatia. Então Jesus perguntou para Pedro: você me ama? O Pedro respondeu: te quero bem. Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, você me ama? Te quero bem. E olha, que também não está aqui no evangelho, a delicadeza de Jesus, que na terceira pergunta desce ao nível. Olha, Jesus queria que o Pedro fosse na altura dele. Como por duas vezes a tentativa não deu certo, Jesus desce à altura de Pedro. Tá bom, Pedro, você me quer bem? Eu te quero bem. Então tá bom, então apacenta meus cordeiros. Então, como se a gente não vai até Jesus por amor, Ele desce por amor até nós, chega na nossa altura. Isso aqui é maravilhoso. Agora, o Pedro não tem direito de ficar triste, porque ele realmente não respondeu para Jesus o que Jesus esperava dele. O bonito também é a gente perceber que depois, mais para frente, não com palavras, né, mas o Pedro vai se corrigir dessa cena aqui. Como também o Pedro teve a capacidade de se corrigir daquela outra cena, quando antes da crucifixão, Jesus disse para ele: olha, Pedro, não fala demais, que você ainda vai me negar antes do galo cantar. O Pedro chorou, não é? Arrependido do que fez. Ele se redimiu. Aqui também, depois, Pedro vai se redimir dessa página, quando, no desenrolar da história, o Pedro ele vai amar Jesus com a própria vida. Aqui ele não foi capaz de dizer, te amo. Jesus sim foi capaz de descer à altura de Pedro, com paciência esperar Pedro, que mais para frente, depois, vai dar a vida. Vai amar dando a vida, né? O compromisso do amor. E aqui o ministério que Jesus oferece para Pedro: olha, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cabritos, apacenta todo mundo.
apacenta os idosos, os jovens, as crianças, os homens, as mulheres, de todos os lugares, de todas as línguas, de todos os povos. Estão representados, as diferenças que existem entre nós estão representadas aqui nos carneiros, nas ovelhas, nos cabritos, que o Pedro vai apacentar por amor. E eu encerro aqui lembrando a última palavra do Evangelho de hoje, que serve para todos nós. Depois de tudo isso, Jesus mais uma vez vai dizer para Pedro: segue-me. É uma confirmação. Jesus está sempre chamando, né? Nós temos que segui-lo em momentos diferentes, em horas diferentes, situações diferentes. Sempre Jesus está querendo que nós estejamos com Ele. Porque vocês também vão se lembrar que uma outra ocasião, que é que Jesus disse para Pedro: vá de reto, Satanás, vai para trás, é você que me segue, Pedro, não sou eu que tenho que te seguir. Não é você que diz para mim se eu tenho que lavar teu pé, se eu tenho que lavar você de corpo inteiro, né? Me siga, faça o que eu mando. Já tinha dito isso em outra ocasião, está aqui de novo, Jesus confirma: Pedro, não se esquece não, hein? Lá atrás, eu vou na frente, você me segue. Se a gente troca de lugar com Jesus, a gente pode pôr tudo a perder. Não é Deus que tem que nos seguir, não é Deus que tem que fazer o que a gente quer, pelo contrário, nós o seguimos, nós é que fazemos o que Ele quer. Descobrir qual é a vontade de Deus e fazê-la e cumpri-la é a alegria, a felicidade da nossa vida, mesmo que essa vontade de Deus, como na vida de Pedro: segue-me, Pedro. Jesus o seguiu até a cruz, né, até o martírio. A recompensa nossa é o céu, não é aqui. Não são as alegrias desse mundo que vão realmente satisfazer o nosso coração, mas a alegria do céu. Que a alegria do céu, a intercessão de Pedro e de Paulo nos ajude a encontrar nosso lugar, seguindo Jesus e vivendo a felicidade que nos espera, que nos aguarda, que é a glória do céu. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,